Onde a vida não tem valor, a morte às vezes tem o seu preço. E é por isso que os caçadores de recompensas apareceram. Fala galera, aqui é Fernando Marchiori e esse é o Cine Tubo. Essa frase que eu usei para iniciar o vídeo é a frase que também inicia o segundo faroeste de Sergio Leone, Por Uns Dólares a Mais, que é o filme que eu vou abordar aqui na segunda parte dessa série de vídeos especiais que eu estou fazendo em homenagem a esse grande, inovador e influente diretor italiano. Assim como na primeira parte, onde eu falo sobre o seu primeiro faroeste Por um Punhado de Dólares, vou abordar uma série de fatos e também de curiosidades sobre essa grande obra-prima do cinema. Então, se você é fã de Sergio Leone e também de faroeste italiano, já deixa um like e se inscreva no canal, beleza? Dito isso então, vamos pro vídeo! Por Uns Dólares a Mais é o segundo filme da famosa Trilogia dos Dólares, ou Trilogia do Homem Sem Nome, também como é conhecida. Com o sucesso de Por um Punhado de Dólares, esse filme já teve um orçamento bem maior, algo em torno de 600 mil dólares, ou seja, 3 vezes mais do que o filme anterior. E graças a isso, o filme teve uma produção muito mais grandiosa, cenários muito mais elaborados, muito bem detalhados, etc. O enredo também não fica atrás e é bem mais complexo e muito mais profundo do que o do primeiro filme, com várias reviravoltas, né? Os famosos plot twists. Clint Eastwood retorna aqui com o mesmo personagem do filme anterior, mas com outro nome, né? Nesse filme ele se chama Manco. His name is Manco. De qualquer forma, a obra não tem nenhuma ligação com Por um Punhado de Dólares e nem com o filme seguinte, Três Homens em Conflito. O que une a trilogia é o personagem de Clint mesmo, mas os filmes são independentes entre si, você nem precisa assistir na ordem se você não quiser. Quando foi chamado para estrelar Por Uns Dólares a Mais, Clint estava na dúvida se participaria ou não desse filme, pois ele nem tinha assistido a Por um Punhado de Dólares ainda. Ele não sabia nem se o filme tinha ficado bom, ele não sabia o que esperar. Então o que os produtores fizeram? Mandaram uma cópia do filme dublado em italiano mesmo. Clint se juntou com os amigos e assistiu ao filme com as expectativas lá embaixo, né? Mas quando o filme acabou, a reação de seus amigos e a dele também, claro, foi a melhor possível. Todos adoraram Por um Punhado de Dólares, mesmo não entendendo uma palavra em italiano. Então Clint logo depois ligou para os produtores e concordou em trabalhar com Leone mais uma vez, e o resto é história. Aliás, Clint ainda não tinha assistido o filme porque ele ainda não havia sido lançado nos Estados Unidos devido ao processo que Akira Kurosawa moveu contra Leone por causa do suposto plágio de Yojimbo. Eu expliquei isso em detalhes no primeiro vídeo, tá? Terminando esse aqui, você já corre e assiste o primeiro vídeo para saber essa história, beleza? A maior diferença de Por Uns Dólares a Mais pro primeiro filme é que ele tem dois protagonistas. Além de Manco, o filme também conta com o coronel Douglas Mortimer. Para esse papel, Leone tentou alguns nomes de peso, que ele já vinha tentando trabalhar desde o primeiro filme, como Henry Fonda e Charles Bronson. Só que ambos, mais uma vez, não tiveram interesse em trabalhar com Leone, que também tentou Lee Marvin, que até se interessou, mas ele tinha acabado de assinar um contrato para estrelar em Dívida de Sangue, então teve que recusar. Leone então tinha um problema nas mãos, pois o cenário já estava montado, o filme já estava pronto para ser rodado e ele ainda não tinha o segundo protagonista. Foi então que ele lembrou de Lee Van Cleef. Lee já era um ator de longa data, com uma extensa carreira na TV e também com alguns papéis no cinema em grandes produções, inclusive como O Homem que Matou o Facínora, A Conquista do Oeste, etc.
porém eram sempre papéis bem pequenos com pouquíssimo destaque, tanto que ele até se surpreendeu quando Leone disse que ele seria um dos protagonistas. O que chamou a atenção de Leone foi a aparência dele, aquela cara de mal, aquele olhar tenebroso. Leone falava até que esse olhar dele chegava até a furar a tela. É o vilão perfeito, embora aqui ele faça o papel de bonzinho. Mas no filme seguinte, meu amigo, ele fez um dos maiores vilões da história do cinema, na minha opinião, sem brincadeira. E uma curiosidade, Lee Van Cleef chegou a participar de alguns episódios de Rawhide, série que era estrelada por Clint Eastwood. Nessa época, sua carreira como ator não ia nada bem, ele já vinha com muitos problemas, principalmente por causa de um acidente de carro no final dos anos 50, onde ele machucou feio a perna, o que limitou bastante a sua carreira como ator, e devido a isso ele começou a ter problemas com álcool e passou a pintar quadros como uma forma de ganhar dinheiro. Mas segundo ele, na época de sua contratação em Por Uns Dólares a Mais, ele não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Ele estava em uma situação financeira muito ruim mesmo. Graças a Sergio Leone e o seu papel em Por Uns Dólares a Mais, sua carreira como ator voltou aos trilhos e voltou melhor ainda, pois a partir daí ele passou a ser um ator extremamente requisitado tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, onde ele estrelou uma série de faroestes, em grande parte como protagonista. Ele virou uma estrela na Europa, filmes como O Último Grande Duelo, A Morte Anda a Cavalo e, claro, os filmes do Sabata. Então quem gosta de faroeste italiano com certeza o conhece e o tem como um dos atores mais queridos do gênero. Por Uns Dólares a Mais conta a história de dois caçadores de recompensas que se juntam para ir atrás de um bandido que acabou de escapar da prisão, chamado El Indio. El Indio tem um plano de roubar o cofre de um banco na cidade de El Paso. Então os dois caçadores tentam se infiltrar em sua gangue com o intuito de matá-lo e conseguir a recompensa, que é muito alta. Mas nada é tão simples quanto parece, e o filme tem suas reviravoltas, tem suas surpresas, o que faz dele um dos melhores filmes de Leone, na minha opinião. El Indio é interpretado aqui por Gian Maria Volante. Gian interpretando o vilão mais uma vez em um filme de Leone, brilhantemente por sinal. Ele foi o vilão de Por um Punhado de Dólares, né? O Ramon Rojo. Mas aqui ele faz outro personagem que não tem nada a ver com o do filme anterior, né? O líder dos Rojos. Gian Maria era um ator fantástico que vinha do teatro, o que chamou a atenção de Leone. Porém, isso acabou gerando alguns atritos durante as filmagens de Por Uns Dólares a Mais. Por quê? A sua interpretação, às vezes, era teatral até demais. Então, ele acabava exagerando um pouco, reagindo de uma forma mais intensa do que ele realmente precisava. Então, Leone tinha que limitá-lo, sabe? Cortar as suas asinhas, né? Para que ele não atuasse dessa forma. Só que o método que Leone usou foi tentar cansá-lo, ou seja, ele mandava Gian Maria repetir o mesmo take, a mesma cena, inúmeras vezes, para que ele tivesse menos energia e sossegasse um pouco. Isso gerou muita confusão. Gian chegou até a abandonar o set de filmagens, mas teve que voltar logo em seguida, pois eles estavam filmando no meio do deserto, né? E não tinha como ele ir embora dali. No fim, ele terminou de filmar Por Uns Dólares a Mais, mas prometeu nunca mais fazer outro faroeste em sua vida. Ele descumpriu essa promessa e fez mais 2 faroestes depois, porém nenhum de Leone. Essa foi a última vez que ele participou de um filme de Leone. Vale mencionar que ele não gostava muito de faroestes e se dedicou em sua carreira a fazer filmes mais politizados, né? Ele era um ativista político, então ele dava preferência a esse tipo de filme. Mas Gian Maria teve uma carreira muito prolífica na Itália, em boa parte graças ao sucesso nos 2 faroestes de Leone, principalmente nos anos 70, né, quando ele fez uma quantidade enorme de filmes. Infelizmente, ele veio a falecer em 1994, aos 61 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Em Por um Punhado de Dólares, Sergio Leone quebrou algumas regras de Hollywood da época, principalmente no quesito violência, aparentemente por não conhecer essas regras.
em pôr uns dólares a mais, ele continuava sem conhecê-las e ainda quebrou outras regras. Aqui ele escancarou a coisa. Nesse filme a gente vê, além da violência típica do primeiro filme, tem uma cena onde o Coronel Mortimer atira em um cavalo, coisa que não era comum de se aparecer em filmes, né? Morte de animais. Também tem uma cena de um estupro, outra coisa que não se mostrava nos filmes dos anos 60, e até de uso de drogas. Isso mesmo, El Índio fuma maconha no filme para relaxar quando ele tá meio estressado, perturbado, enfim. Esse, inclusive, foi o primeiro personagem entre os principais a usar drogas em um filme de grande orçamento. E falando em El Índio, esse é um personagem extremamente psicótico. Ele não tem dó de ninguém. Ele mata os próprios amigos, mulheres, crianças, enfim. O Ramon do primeiro filme já não era flor que se cheirasse, mas esse cara aqui faz ele parecer um garotinho. Esse vilão é ruim. Pensa no cara ruim que é El Índio. E tem uma cena curiosa onde ele mata um inseto de verdade, né? Coitado do inseto que não tinha nada a ver com a história, né? Ele é esmagado sem dó. Naquela época não devia ter proteção dos animais, né? Hoje em dia não pode haver mais crueldade com animais no cinema, desde um inseto até um cavalo, um elefante, não interessa. Hoje em dia esse inseto teria que ser de borracha ou de computação gráfica, enfim. E a trilha sonora, mais uma vez, de Ennio Morricone, que se superou aqui. Ele compôs uma das trilhas mais magníficas que eu já vi em um faroeste. E uma curiosidade, ele começou a compor a trilha antes mesmo das filmagens. Isso a pedido de Leone, pois ele gostava de filmar com a trilha de fundo. Olha que coisa interessante, geralmente as trilhas são compostas depois que o filme está pronto, né? O compositor assiste ao filme e vai compondo de acordo com o que a cena pede. Mas com Leone era o contrário, claro. Leone prolongava algumas cenas só por causa da música. Ele construía a cena de acordo com o tamanho da música e não o contrário. Então, se a música tivesse 4 ou 5 minutos, esse seria o tamanho da cena, sem nenhuma fala, só a música tocando como se fosse um videoclipe. Ele se importava mais com o momento que precedia o acontecimento do que com o acontecimento em si. Isso inclusive aconteceu aqui em Pôr uns Dólares a Mais na cena do duelo final. O filme foi um sucesso absoluto na Itália, foi uma das maiores bilheterias daquele país por muitos anos e foi o filme que abriu as portas do spaghetti western. A partir dele começaram-se a produzir dezenas de filmes desse gênero. Clint Eastwood nessa época já estava com status de superstar na Itália por causa de Por um Punhado de Dólares, e isso se solidificou de vez nesse filme. Lee Van Cleef se reergueu graças ao seu papel como Coronel Mortimer, e o estilo de Leone filmar emergiu de vez nesse filme. Todas as características que fizeram dele um diretor único estão aqui nesse que, eu repito, é um dos melhores filmes dele. São mais de 2 horas de pura diversão. Bom, então é isso. Fica ligado que eu já estou preparando a terceira parte desse especial sobre o Leone, onde eu vou falar sobre o meu filme favorito dele e um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. 3 Homens em Conflito, ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, comente e se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, fico por aqui. Aquele abraço. Valeu!